Olá pessoal, tudo bem? Vocês já me conhecem, sou Daniel Diamantaras, defensor público aqui no Rio de Janeiro, coordenador do Núcleo de Sistema Penitenciário no SPEM. Então hoje vai ser uma aula de dicas para a prova que vocês vão fazer amanhã no domingo, tá? Então assistam essa aula bem tranquilo, bem relaxado, escutando, não precisa anotar nada aqui, pelo menos é a minha sugestão. E é bom que vocês prestem atenção. Se por acaso cair alguma coisa aqui que a gente falar, vocês vão lembrar amanhã com certeza, tá bom? Então vamos começar falando aqui algumas dicas, tá? A banca 2, né, que inclusive tem processo penal, o examinador gosta muito sobre prova, tá? Ele tem a tese dele sobre prova, sobre valoração da prova. Então é um tema sempre importante, é um tema sempre quente, tá? Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre os estándares de prova, né? O que é esse estándares de prova? Que hoje em dia parece que está moda, muita gente está falando sobre os estándares de prova, tá? É o grau de certeza exigido para se dar provado um determinado fato, né? Então é uma medida, é como se a gente colocasse que a partir daquela medida pode se considerar provado um determinado fato. E aí há um standard para a condenação, para o recebimento da denúncia, para a decisão de pronúncia. Como sabemos, o standard para a condenação é aquele standard de uma prova para além da dúvida razoável, ou seja, é uma probabilidade elevadíssima que pode se aproximar, que muito se aproxima da certeza, tá? Então o standard para a condenação é muito maior do que o standard para o recebimento da denúncia. E para a condenação também é maior para uma decisão de pronúncia, por exemplo, ao final da primeira fase do júri, tá? Então a gente pode falar em alguns standards, se por acaso cair na prova de vocês vão saber, né? Um standard de preponderância das provas é uma mera probabilidade de um fato ter ocorrido. Prova clara e convincente, uma probabilidade elevada daquele fato ter ocorrido. E a prova além da dúvida razoável, que é o que eu já expliquei a vocês, tá? Com relação à pronúncia, é importante citar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, alinhavado aí pelo Gilmar Mendes, de que ele entendeu que uma decisão de pronúncia tem que ter uma preponderância de provas incriminatórias, tá? Então, havendo dúvidas sobre os indícios suficientes de autoria, o acusado tem que ser impronunciado, tá? A pronúncia, ou seja, a admissibilidade acusatória e a transferência do acusado para a segunda fase do júri, para posterior julgamento pelo conselho de sentença, pelos jurados, a pronúncia tem que estar baseada numa preponderância de provas incriminatórias, tá? A fim de que alguém não seja submetido ao júri sem um mínimo, né, de provas, tá? Então a gente pode falar que o Gilmar Mendes colocou esse standard para a decisão de pronúncia, tá? Como vocês sabem também, no processo penal, o ônus cabe à acusação, tá? Além de ter um standard elevadíssimo para a condenação, o ônus cabe à acusação. A acusação cabe provar a autoria, todos os elementos do crime, tá? Isso tudo em razão do princípio da presunção de inocência, tá? E aí uma questão mais conceitual, que também pode ser objeto da prova de vocês: ônus subjetivo e ônus objetivo. O ônus subjetivo refere-se a quem deverá produzir a prova de cada fato, tá? Como vimos, no processo penal, esse ônus cabe integralmente à acusação, tá? O ônus objetivo é uma regra de julgamento, tá? Como o juiz deverá julgar no momento de sentenciar, se estiver em dúvida sobre algum fato relevante, tá? Então, se o juiz, no momento da sentença, tá, ele tem alguma dúvida ali sobre algum fato que esteja sendo imputado contra o réu, diante do princípio da presunção de inocência, ele deve absolver o réu, né? Então se fala em ônus objetivo, que tem como destinatário o juiz, tá? Isso é aplicado aí no momento de sentenciar, tá? Com relação às excludentes de ilicitude, a quem cabe prová-las? Ao acusado ou ao Ministério Público? Então vamos lá. Se houver certeza da sua ocorrência,
Tá? Então, se houver certeza de uma legítima defesa, por exemplo, o réu deve ser absolvido, né? Não tem dúvida sobre isso. Então, se houver certeza da causa de excludente de licitude, absolve-se o acusado. Tá? Ou quando não há alegação dessa tese, ou não há qualquer prova da sua ocorrência, a condenação se provados os demais elementos do crime e a autoria. Tá certo? E se há dúvida sobre a existência das excludentes? Hoje, o artigo 386, inciso 6 do CPP, diz que, havendo fundada dúvida sobre a excludente, o acusado deve ser absolvido. Tá? Essa regra é corolário do princípio da presunção de inocência, enquanto regra de julgamento no processo penal. Tá? Se prevalecesse que caberia ao acusado provar essa excludente, o que ocorreria seria uma inversão do ônus da prova. Tá? Um outro tema que pode ser objeto da prova de vocês é sobre testemunha de ouvir dizer e pronúncia. O STJ, já há algum tempo, e tem algumas decisões, de que a pronúncia não pode ser baseada exclusivamente em testemunho de ouvir dizer. Tá? O testemunho de ouvir dizer, a testemunha de ouvir dizer, ela é permitida pelo ordenamento, ou melhor, não há vedação legal para sua utilização. Então, se por acaso caiu uma assertiva de que é vedada legalmente a testemunha de ouvir dizer ou testemunho de ouvir dizer, tá? Não é vedado. Vocês têm que ter atenção a isso. Mas, apesar de não ser vedado, o STJ entende que uma decisão de pronúncia não pode se basear exclusivamente em testemunho de ouvir dizer. Assim como a decisão de pronúncia não pode ser baseada exclusivamente em elementos de informação colhidos lá no inquérito policial. Tá? Então, muita atenção em cada assertiva. Tá? A matéria está aí, vocês já sabem. O importante é que vocês tenham atenção no momento da prova. Tá? Atenção em cada assertiva. Sempre sublinha a palavra salvo, ressalva, exceção, é vedado, é permitido, prova ilícita, sublinha ali o i para prestar atenção que é ilícita, que na assertiva está dizendo. Prova lícita, sublinha ali ou faz um círculo para chamar a atenção de que a assertiva ali fala de prova lícita. Né? O examinador ele pode colocar numa assertiva prova ilícita, na de baixo prova lícita. Então, cuidado e atenção, tá? Porque muita gente é eliminada, às vezes, por falta de atenção e não pelo desconhecimento da matéria. Tá? Um outro tema que está quente, né? E como eu falei para vocês também na aula de dicas na turma do Bizu, sobre o reconhecimento pessoal. Né? É um tema que vem sendo julgado pelo STJ. Tá? E é importante que vocês saibam algumas conclusões que o STJ chegou no HC 598-886. Tá? Eu já falei na turma do Bizu, mas vou falar aqui de novo rapidamente. Tá? Então, o cumprimento das regras do artigo 226, ele não é uma mera recomendação. Tá? Esse entendimento foi alterado pelo STJ. Então, as formalidades que constam ali no 226, elas são garantia mínima, tá? Para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime. Tá? Então, a inobservância desses procedimentos constantes do artigo 226, caso não seja observado pela autoridade policial, pelo juiz, torna inválido o reconhecimento da pessoa e não poderá servir de lastro à eventual condenação, mesmo se confirmado esse reconhecimento em juízo. Tá? O juiz ele pode realizar o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento do artigo 226. Tá? Ou ele pode também se convencer por meio de outras provas. Então vamos supor que haja um ato de reconhecimento que seja nulo, que seja viciado, que não obedeceu às normas do artigo 226. O juiz ele vai poder se valer de uma prova que não guarde uma relação causal com aquele reconhecimento. Porque se tiver uma relação causal, essa prova também não poderá servir para a condenação. Tá? Então, apenas se houver uma quebra no vínculo causal entre a prova posterior e a prova originariamente viciada, tá? É que ele poderá se utilizar daquela prova posterior. Tá bom? O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia, tá? Ele também deve seguir o procedimento do artigo 226. Tá bom? Então, por exemplo, se a pessoa for reconhecer por fotografia,
antes do reconhecimento, deve descrever as características daquela pessoa que ela vai reconhecer, tá? E também deve seguir a recomendação não, a exigência do artigo 226 com relação a colocar em linha diversas fotos, assim como tem que fazer com reconhecimento, quando que não é por fotografia, que o suspeito tem que ser colocado em linha, que chama line-up, com outros suspeitos de características semelhantes. E da mesma forma, o reconhecimento por exibição de fotografia também deve seguir esse procedimento. De todo modo, eu chamo a atenção. O STJ entende que o reconhecimento por fotografia ele é uma etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal, tá? E ele não pode servir exclusivamente como prova em ação penal para condenação, ainda que seja confirmado em juízo esse reconhecimento por fotografia, tá? Vamos lembrar também da prova ilícita por derivação, né? Que é aquela prova que em si mesma é lícita, mas que somente foi obtida por intermédio de informações ou elementos decorrentes de uma prova ilicitamente obtida. Tá? Lá no parágrafo 2º do artigo 157, o legislador parece ter confundido a teoria da fonte dependente com a teoria da descoberta inevitável. Tá? Então, muito tranquilo, assim, muito razoável que o examinador peça um conceito da teoria da fonte dependente, da teoria da descoberta inevitável. Tá? O que se costuma dizer na doutrina é que isso é uma exceção à prova ilícita por derivação. Tá? Então, quando, por exemplo, houver a demonstração de que os elementos obtidos na persecução penal pela autoridade policial, pelo Ministério Público, partiram de uma fonte independente daquela prova originariamente ilícita, ou seja, não há qualquer relação de causa e efeito entre a prova posterior e a prova originariamente ilícita, seria possível, né, adotar, admitir, valorar aquela prova posterior. Tá? Então, não seria muito bem uma exceção, mas a doutrina coloca como uma exceção a prova ilícita por derivação. Ou seja, se a regra é que aquela prova que em si mesma é lícita, mas que somente foi obtida por elementos de uma prova ilícita, é uma prova ilícita por derivação. Agora, se essa prova posterior, tá, ela, se for demonstrado que não decorreu daquela prova originariamente ilícita, ou seja, houve uma quebra do vínculo causal, não há qualquer relação de causa e efeito com aquela prova originariamente ilícita, essa prova vai ser admitida. Tá? E a teoria da descoberta inevitável? Ela funciona no sentido de que se demonstrar que a prova derivada da ilícita seria produzida de qualquer maneira, independentemente da prova originária ilícita, ela deve ser considerada válida. Tá? Então, na verdade, na teoria da descoberta inevitável, não há uma quebra do vínculo causal. Tá? Ele só demonstra, né, a autoridade policial, o MP, ele só demonstra que aquela prova derivada da ilícita ela seria produzida de qualquer maneira, independentemente daquela prova originária ilícita. Então é o caso da polícia ter obtido uma confissão do acusado mediante tortura e conseguiu, a partir dessa informação, localizar o corpo de uma vítima à beira de um rio, de um valão. Tá? No entanto, apesar de a localização só ter sido obtida a partir dessa declaração por meio ilegal, demonstrou-se que estava em andamento uma investigação por uma força-tarefa de 200 pessoas naquele local onde o corpo da vítima foi encontrado. Então, inevitavelmente, aquele corpo seria encontrado. Isso seria a teoria da descoberta inevitável. Tá? Diferente, portanto, da teoria da fonte independente, que é quando o órgão da persecução penal demonstra que obteve legitimamente provas, elementos probatórios, a partir de uma fonte independente da prova. Tá? Que não tem qualquer relação com aquela prova originariamente ilícita. Tá bom? Um outro ponto importante é sobre cadeia de custódia. Um dos examinadores possui artigos sobre cadeia de custódia. Inclusive, eu também sou coautor desse artigo. Nós dois escrevemos esse artigo sobre cadeia de custódia. Tá? Mas não precise buscar esse artigo agora. Essa é uma aula de revisão. Tá? O que eu recomendo a vocês, e vocês já devem ter feito isso, porque em outras aulas eu falei sobre isso, é dar uma lida nas etapas da cadeia de custódia lá no código mesmo. Tá?
o legislador ele conceituou cada etapa e está muito claro ali o que significa cada etapa. Então vale a pena vocês darem uma lidinha rápida nessas etapas, tá? E saber o seguinte, a quebra da cadeia de custódia gera uma prova ilícita, tá? Não é uma prova ilegítima, gera uma prova ilícita. E como é uma prova ilícita, ela não deve ser admitida. E se constar no caderno processual, nos autos do processo, essa prova deve ser desentranhada, tá bom? Um outro ponto, e aqui com relação ao inquérito, do acesso ao inquérito pela defesa, é a súmula vinculante 14, né, que diz que é direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados. Tá? Então, diligências em andamento, a princípio, não podem ser acessadas pela defesa, sob pena de tornar ineficaz a investigação. Tá? E por que essa súmula é importante? Além de ser uma súmula vinculante, que é importante, o legislador, através da Lei 13.964, que é o pacote anticrime, incluiu lá nas competências do juiz das garantias, no artigo 3º-B, inciso 15, tá? A competência do juiz das garantias de que cabe a ele assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito otorgado ao investigado e ao seu defensor de acessar todos os elementos informativos, salvo no que concerne as diligências em andamento. Tá? Então, o legislador refletiu aqui essa súmula vinculante 14 e consta lá com essa reforma pelo pacote anticrime no artigo 3º-B. Tá? Então, eu acho bom pontuar essa questão, porque, afinal, foi uma lei recente e também consta de uma súmula vinculante. Tá? Um outro ponto que, falando já em juiz das garantias, né, já que eu citei o artigo 3º-B, é importante que vocês saibam que o fundamento do juiz das garantias é a imparcialidade. Tá? Ocorreu com a inclusão do juiz das garantias no processo penal a exigência de ter um juiz que vai funcionar na fase de investigação e um outro juiz que vai funcionar na fase de instrução e julgamento. Tá? Então, esse juiz de instrução e julgamento ele não vai ter acesso aos autos da investigação. Ele também não vai, durante a investigação, decretar medidas de obtenção de prova, como, por exemplo, quebra do sigilo fiscal de dados, bancário, interceptação telefônica, porque o que ocorria antes da inclusão do juiz das garantias era que esse juiz que iria julgar, ele poderia já estar convencido diante daqueles elementos que foram produzidos no inquérito. E esses elementos não foram produzidos sobre o crivo do contraditório. Então, essa divisão, essa cisão funcional no processo penal, na persecução penal, é muito importante para garantir a imparcialidade do juiz que vai julgar o processo. Tá? Então, é importante também que vocês saibam, basicamente, isso do juiz das garantias, que a sua função é atuar ali como um controlador da legalidade, tá? Na fase do inquérito policial, um protetor, né? Um controlador da legalidade da investigação e também um protetor dos direitos fundamentais. Tá? Eu sempre falo nas minhas aulas, não sei se o examinador vai pedir algo dessa forma, né? Sobre a teoria da dissonância cognitiva. Não quero que vocês se assustem com o nome não, tá? Mas eu explico aqui rapidamente. O juiz, né, que teve contato com o inquérito policial, ele está mais propenso a julgar já convencido com a hipótese acusatória. E por que é dissonância cognitiva? O nome assusta, mas não tem nada de complexo. Tá? Isso quer dizer o quê? Que o juiz que teve contato com o inquérito policial, ele tende a priorizar aquele convencimento que ele obteve ali durante o inquérito. Então ele tende a dar um valor maior a provas que vão ser produzidas depois sobre o crivo do contraditório, que corroborem aquela hipótese lá do inquérito, tá? E tende a diminuir o valor de provas que são conflitantes, dissonantes, daí o nome da teoria, com aquela versão inicial acusatória que está baseada nos elementos de informação colhidos no inquérito. Tá bom, gente? Então, eu acho que sobre juiz das garantias é importante saber esse fundamento, é importante saber essa cisão funcional que houve com a inclusão do juiz das garantias, tá bom?
Um outro ponto importante é que o juiz das garantias, lá no inciso 13, ele pode instaurar o incidente de sanidade mental. Tá? O incidente de sanidade mental está previsto lá no 149. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, o juiz poderá ordenar de ofício. Nesse caso, ele pode ordenar de ofício a instauração do incidente de sanidade mental, ou a requerimento do MP, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Tá? Esse exame pode ser ainda ordenado na fase de inquérito, mediante a representação da autoridade policial. Então, esse parágrafo 1º do artigo 149, hoje ele é complementado pelo inciso 13 do artigo 3º-B, que diz que o juiz das garantias pode instaurar esse incidente. Então, na fase de inquérito, quem vai instaurar esse incidente será o juiz das garantias. Atenção, as normas sobre o juiz das garantias estão com eficácia suspensa, tá? Mas nada impede do examinador pedir de acordo com o pacote anticrime, que incluiu tal figura no processo penal, no Código de Processo Penal. Então, atenção se o examinador está fazendo referência ao juiz das garantias, ao pacote anticrime, ou se ele mostra para vocês que essas normas estão suspensas, tá? Então, atenção na hora de ler também as assertivas, tá? Então, do 149 aqui sobre esse incidente de sanidade mental, e eu estou falando isso porque isso foi objeto de uma prova da Defensoria de Minas Gerais em 2017, se eu não me engano, uma prova objetiva, e isso já caiu em outros concursos do Ministério Público, por exemplo, de analista, tá? E muitas pessoas erram. Por quê? Porque esquece que pode ser ordenado na fase de inquérito, tá? Esquece que pode ser ordenado de ofício, além do requerimento, né, das partes que eu já citei para vocês. E também, quando for determinado o exame pelo juiz, o processo fica suspenso se a ação penal já for iniciada. Tá bom? E atenção, gente, o processo fica suspenso, mas a prescrição não suspende nem interrompe, ou seja, a prescrição, o prazo prescricional, ele não se suspende, não se interrompe, tá? Então, o processo fica suspenso. Isso também sempre cai nessas alternativas de prova objetiva, tá? Então, muita atenção com esse artigo. Um outro ponto que é muito certo, é um tema muito quente que pode cair na prova de vocês, é o acordo de não persecução penal. Tá? O acordo de não persecução penal é um acordo entre o Ministério Público, o investigado ou imputado com o seu defensor, que, homologado judicialmente, vai gerar a extinção da punibilidade. Tá? Ele é mais um instrumento da justiça penal negociada ou consensual, se assim preferir falar, assim como a transação penal, a suspensão condicional do processo. Tá? Então, lá no artigo 28A caput, vocês vão encontrar os requisitos. E aí, não tem como, vocês precisam decorar esses requisitos. Tem certas coisas que a gente precisa decorar, tá? E outras a gente precisa entender. E vocês entendendo também é mais fácil de decorar, tá? Então, os requisitos do ANPP, vou falar assim para facilitar, quais são? Tá? O ANPP ele vai ser cabível não sendo o caso de arquivamento da investigação. Se for o caso de arquivamento da investigação, não tem que falar em ANPP. Essa investigação tem que ser arquivada. E aí, o investigado, o imputado, ele não vai se comprometer com qualquer condição, simplesmente porque houve o arquivamento da investigação. Então, apenas se não for o caso de arquivamento da investigação, tá? Se o investigado tiver confessado a prática de um crime sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos. Tá? E a norma, o 28A caput, ainda diz que deve ser necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. Então, hoje, nessa aula, não vou entrar em discussão se a confissão é inconstitucional, se essa oração que seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito, se isso é inconstitucional ou não. Não vou entrar, tá? Se numa prova objetiva, o que o examinador vai pedir, se cair esse tema, serão sobre os requisitos, tá? Então, não é caso de arquivamento, o investigado tiver confessado, crime sem violência e grave ameaça, pena mínima inferior a 4 anos, tá? 2 crimes impedem o ANPP? Não. Em regra, não. Mas o que temos que analisar é a soma das penas mínimas se elas ficam inferior a 4 anos.
Se ficar superior, não vai ser possível a NPP, tá? Um outro ponto também sobre o NPP são as hipóteses que não cabem ao NPP, né? Então é o parágrafo 2º do artigo 28A, tá? Ali estão previstas as hipóteses em que não tem cabimento ao acordo. Então, se for cabível a transação penal no GCRIM, tá? Não cabe o NPP. Se o investigado for reincidente, não cabe o NPP. Se o agente for beneficiado com a NPP, transação penal, suspensão condicional do processo, nos 5 anos anteriores, também não vai ser cabível o NPP. E nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, ou praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Tá? Então, nesses casos do parágrafo 2º, não cabem a NPP. Tá? É pacífico hoje no STJ que o NPP, né, que essa norma do NPP deve retroagir desde que a denúncia não tenha sido recebida, tá? Não confundir com aquela questão do estelionato, que o STJ também decidiu. Houve alteração da natureza da ação penal do estelionato, tá? E essa norma ela vai retroagir desde que a denúncia não tenha sido oferecida. Tá? Então, enquanto no NPP é desde que a denúncia não tenha sido recebida, no caso do estelionato, tá? Essa alteração da ação penal, que passou a ser pública condicionada à representação, vai retroagir desde que a denúncia não tenha sido oferecida. Tá? Ponto importantíssimo também é sobre prisão. O pacote anticrime alterou também normas sobre a prisão. Tá? Então, hoje, o juiz não pode mais decretar de ofício uma prisão. Tá? É possível a prisão preventiva, tanto na fase de investigação como no processo penal, conforme nos ensina o artigo 311 do CPP. Tá? E essa prisão vai ser decretada pelo juiz a requerimento do MP, do querelante ou assistente, ou por representação da autoridade policial. Então, atenção que numa audiência de custódia, tá? O que é audiência de custódia? É aquela audiência em que a pessoa presa será apresentada. No Rio, essa audiência já acontece tanto para quem é preso em flagrante, como para quem é preso por mandado de prisão preventiva, prisão temporária. Tá? Então, atenção que na audiência de custódia, o examinador pode querer confundir, fazer uma pegadinha. Não é possível a decretação da prisão de ofício, mas na audiência de custódia é possível. Não, também não é possível na audiência de custódia a decretação da prisão de ofício se não houver o requerimento, tá, do Ministério Público ou da autoridade policial. Tá bom? É importante que essa inclusão foi feita pelo pacote anticrime, que também incluiu lá no 3º-A do CPP a previsão de que o processo penal terá estrutura acusatória. Então, nada mais coerente do que o legislador prever que o processo penal terá estrutura acusatória e ter retirado a possibilidade de decretação da prisão de ofício. Tá? Lá no 3º-A, que tem essa previsão da estrutura acusatória do processo penal, é vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação. Tá? E também a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Ou seja, cabe ao órgão de acusação produzir as provas, ter a iniciativa probatória. Tá? É ônus da acusação comprovar as hipóteses fáticas trazidas pelo Ministério Público na denúncia. A defesa ela não tem esse ônus, tá? Mas ela pode ter o interesse de também comprovar a sua inocência, de participar com uma investigação defensiva no processo penal, na persecução penal. Essa investigação defensiva em que o defensor poderá ouvir testemunhas, requisitar documentos. Não há uma limitação de fase. Então, essa investigação defensiva pode ser usada para arquivar um inquérito policial, pode ser usado por uma absolvição sumária, né, logo depois de oferecida a denúncia, pode ser utilizada para uma absolvição, para uma redução da pena. Tá? E voltando aqui à questão de ofício, a medida cautelar diversa da prisão também não pode ser decretada de ofício, tá? Necessitando de um requerimento das partes. Tá bom? Esses artigos que foram incluídos, que foram alterados pelo pacote anticrime no Código de Processo Penal também vale a pena. Enfim, vocês já leram, então
eu vou aqui só relembrar algumas coisas, tá? O juiz poderá, de ofício, revogar a prisão preventiva. Como dito, ele não pode decretar de ofício, mas ele pode revogar de ofício a prisão preventiva, quando verificar a falta de motivo para que ela subsista. Isso está lá no artigo 316. Tá? A parte final desse artigo fala que ele pode decretar se sobrevierem razões que a justifiquem. Tá? Mas para decretar novamente, ele vai precisar também de um requerimento da parte. Beleza? Rapidamente aqui sobre a Lei 9.099, alguns pontos que eu considerei importantes, que tem cara de prova objetiva. Tá? Com relação à suspensão condicional do processo, o prazo de prescrição fica suspenso durante o período de prova. Tá? Diferente da transação penal, lá do artigo 76 da Lei 9.099, em que não há previsão legal da suspensão do curso do prazo prescricional. Tá? Então, durante o prazo de cumprimento das condições impostas na transação penal, não há, por conta da ausência de previsão legal, a suspensão da prescrição. Tá? Então, atenção. Atenção também ao artigo 60, parágrafo único da Lei 9.099, que diz lá que na reunião de processos perante o juízo comum ou tribunal do júri, decorrente da conexão ou continência, ou seja, uma infração de menor potencial ofensivo em conexão ou continência com outro crime, tá? Se ultrapassar o limite de 2 anos, devem ser observadas as regras do artigo 78. Então, se por acaso esse crime essa infração penal de menor potencial ofensivo conexo ou continente com outro crime, tá? E esses 2 crimes vão ser processados e julgados no juízo comum ou no tribunal do júri, isso não impede a aplicação dos institutos despenalizadores, tá? Da Lei 9.099. Tá bom? Atenção. Atenção à súmula 696 do STF, já com relação à suspensão condicional do processo, mas que também pode se aplicar essa súmula à transação penal. Tá? Então essa súmula diz o quê? Que reunidos os requisitos da suspensão condicional do processo, se o promotor se recusar a oferecer a proposta, né, o juiz poderá remeter a questão ao PGJ, aplicando por analogia o artigo 28. Tá? Esse 28 do CPP, ele teve a redação alterada, tá? E é bom que vocês saibam também. Tá? O que vale ainda é a redação antiga, apesar da alteração feita pelo pacote anticrime. Tá? Foi decidido lá pela liminar do Fux que a redação do artigo 28 vigente é a redação anterior e não a nova. Tá? Súmula vinculante 35, ainda com relação à transação penal. Tá? Diz lá que a homologação da transação penal não faz coisa julgada material. E descumprida, portanto, descumpridas as cláusulas, as condições da transação penal, vai possibilitar o Ministério Público a dar continuidade à persecução penal. Tá bom? Contra a decisão homologatória da transação penal, cabe a apelação. Artigo 76, parágrafo 5º. Beleza? É cabível a suspensão condicional do processo em crime de ação penal privada? Sim, em regra se admite a suspensão condicional do processo em crime de ação penal privada. Atenção também às súmulas 337 do STJ e 243 do STJ. Tá? A 337 fala que é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Então, havendo a desclassificação do crime ou uma procedência parcial, de forma que o crime remanescente cumpra aí os requisitos da suspensão condicional do processo, é cabível que se aplique essa suspensão condicional do processo. Tá? E aí eu faço até uma analogia com relação ao ANPP. Tá? Isso foi uma decisão recente do STF, então, em regra, lá como a gente disse, o ANPP ele retroage conforme entendimento hoje do STJ, desde que não recebida a denúncia. Tá certo? Só que o STF entendeu recentemente de que é possível, ainda que seja após o recebimento da denúncia, a proposta do ANPP, se houver uma alteração do quadro legal. E que alteração é essa? O acusado é denunciado ali pela
o artigo 33 do tráfico de drogas, e nas alegações finais, o Ministério Público requer, pleiteia a incidência da causa de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33, que é o tráfico privilegiado. Tá? Cabendo, tendo uma pena mínima inferior a 4 anos e cumprindo os demais requisitos, né, crime sem violência e grave ameaça, poderia propor o Ministério Público o ANPP. Tá? Ou quando houver a desclassificação do crime, por exemplo, na sentença, o juiz entende que não é o artigo 33 caput, que vai ser o artigo 33 parágrafo 4º. Também seria possível a proposta do ANPP. Tá bom? A súmula 243 do STJ fala que o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, formal ou continuidade, quando a pena mínima combinada pelo somatório ou incidência da majorante ultrapassar o limite de 1 ano. Tá bom? E nesse mesmo sentido, a 723 do STF, que não se admite a suspensão condicional do processo no crime continuado se a soma da pena mínima da infração mais grave. Então, você pega a pena mínima da infração mais grave e aumenta com o mínimo, né, de 1/6. Se for superior a 1 ano, também não cabe. Tá? Atenção para a apelação no GCRIM. Cabe apelação no GCRIM da rejeição da peça acusatória. Tá? Então, é diferente do procedimento comum. Tá? No GCRIM, a rejeição da peça acusatória, de acordo com o artigo 82, cabe a apelação. Tá? Além disso, cabe apelação contra a sentença condenatória ou absolutória, tá? Contra a decisão que homologa a transação penal, como eu já disse aqui para vocês. O prazo de interposição no GCRIM é de 10 dias. Tá? No GCRIM já se apresenta a petição de interposição com as razões. Lembrar que no CPP o prazo de interposição é de 5 dias. E lembre-se sempre, prazo em dobro para a Defensoria Pública. Tá? Um outro ponto também importantíssimo é sobre a emendatio libelli e a mutatio libelli. Então, o artigo 383 diz que o juiz pode dar ao fato nova definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que a pena se agrave. Tá? Cuidado, porém, com a reformatio impégios. Tá? Se tiver no tribunal apenas subir ao tribunal com recurso da defesa contra aquela sentença, tá? O juiz não vai poder aplicar a emendatio se a pena for agravada, porque nesse caso estaria ocorrendo a reformatio impégios. Tá? Caso o tribunal pretenda aplicar a emendatio na segunda instância, né, o tribunal deve ter cuidado para que não piore a situação do réu, que seria uma reformatio impégios. Tá? A mutatio libelli, né, tá lá previsto no artigo 384, e que diz que, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração que não estava contida na acusação, o MP deverá aditar a denúncia. Tá? É importante que a mutatio libelli ela não é admitida em segunda instância. Tá? Porque se assim fosse, o acusado não poderia se defender contra a imputação diversa perante o juízo da primeira instância. Tá? Ocorreria uma violação aí ao princípio do duplo grau de jurisdição. Tá? Então não se aplica mutatio libelli em segunda instância. Tá bom? Mutatio libelli que eu estou falando agora. Tá? Porque o acusado não poderia se defender na primeira instância com relação a essa imputação diversa. Beleza, gente? Então é importante o seguinte: se no julgamento do recurso o tribunal, por exemplo, entender que surgiu no curso da instrução prova de elementar ou circunstância não contida na peça acusatória, que é o caso da mutatio libelli, não tendo sido feito o aditamento pelo MP, o acusado deve ser absolvido. Tá? Porque não estaria sendo atendido aqui nesse caso o princípio da correlação ou da congruência. Beleza, gente? A ação penal, tá? Atenção na novidade, na representação no crime de estelionato, já estão cansados de saber, né? Que teve essa alteração
pelo pacote anticrime, do parágrafo 5º lá do artigo 171, tá bom? Atenção a esse ponto. Gostaria de falar para vocês também umas dicas aqui sobre júri, tá? Então vamos lá. Júri também é um tema forte, né, nessa prova, tá? Então vamos falar rapidamente aqui do desaforamento, né? O desaforamento é alteração de competência territorial para que a realização do julgamento pelo júri, da sessão plenária, seja realizada em outro local, tá? Isso ocorre porque por interesse de ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, do júri, falta de segurança do acusado. Tá? Lá no artigo 427 do CPP, diz: se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do MP, do assistente de acusação, do querelante, do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento. Tá? Então, vamos supor que caia lá uma questão. O assistente de acusação tem legitimidade para representar o pedido de desaforamento? Tem. Tá bom? Tá lá no artigo 427. Beleza? Um outro ponto aqui importante sobre júri. Tá? Nós sabemos que naquela primeira fase do júri, o juiz ele pode dar algumas decisões. Então ele pode pronunciar, ele pode impronunciar, ele pode desclassificar a infração penal, ele pode absolver sumariamente. Então atenção que lá na pronúncia, se ele pronunciar, ele tem que se limitar a fundamentar a pronúncia, indicando a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Ele não pode dizer que há uma prova contundente contra o acusado, que o acusado cometeu aquele crime. Não. Se ele fizer isso, vai gerar uma nulidade, tá? Por excesso de linguagem. E por que a nulidade? Porque isso pode influenciar de forma negativa os jurados que recebem uma cópia da pronúncia, tá? Lá quando for julgar. Então o juiz ele tem que ter cautela na utilização das palavras que ele vai ter na pronúncia, tá bom? Contra a pronúncia, a gente sabe lá que pelo artigo 581 cabe recurso em sentido estrito, tá? A questão da pronúncia em dúbio pro societate foi aquilo que eu falei no início da aula para vocês, tá? Que não há que se falar em dúbio pro societate, ou seja, na dúvida leva o acusado para julgamento pelo júri. Não, na dúvida sobre os indícios de autoria, ele deve ser impronunciado. Para ser pronunciado, há que se ter uma preponderância de provas incriminatórias. Essa foi aquela decisão importante que eu citei para vocês do STF. Tá? Na pronúncia deve constar também o tipo penal, as qualificadoras e causas de aumento de pena. Há uma certa divergência se o juiz poderia pronunciar no homicídio privilegiado, poderia reconhecer o privilégio. Tá? Entende-se que quem decide isso é o júri. Tá? É uma tese defensiva que deve ser formulado um quesito ao conselho de sentença. Tá? Desqualificação. O que é desqualificação, se cair esse termo para vocês? Excluir qualificadores na pronúncia. Poderia o juiz excluir uma qualificadora que foi imputada na denúncia pelo Ministério Público? Né? Por exemplo, pronuncia o réu por homicídio simples, mesmo que a denúncia seja por homicídio qualificado. Há quem entenda que isto cabe ao júri que deve decidir pela exclusão ou não da qualificadora. Tá? Prevalece que em situações excepcionais, em que há um excesso de acusação e essa qualificadora é manifestamente improcedente, seria possível sim o juiz excluir. Tá? Emendar-se o libelle na pronúncia. Tá? É possível, 418 do CPP, combinado com 383 do CPP, mutar-se o libelle, atenção, só até a pronúncia. Tá? Preclusa a pronúncia, o MP não pode editar a denúncia, seja para incluir uma causa de aumento, seja para incluir uma qualificadora. Nós temos uma exceção lá no 421, tá? Que é uma hipótese em que pode ocorrer, que é do parágrafo 1º do 421, que diz que ainda que preclusa a decisão de pronúncia, ou seja, nesse caso, a decisão está preclusa, ou seja, preclusa a decisão de pronúncia,
Havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao MP. Tá? É o caso, por exemplo, da morte do réu. O acusado, a morte da vítima. O acusado, ele foi denunciado pela tentativa de homicídio e a vítima vem a falecer. E aí é possível alterar a classificação do crime para constar agora o aditamento e constar o homicídio consumado, não mais a tentativa. Ele tinha sido denunciado no homicídio tentado, né, o 121 combinado com 14, inciso 2 do Código Penal, e agora ele vai estar sendo... teve a pronúncia, ele foi pronunciado na tentativa de homicídio, só que houve a morte da vítima. Nesse caso, é possível o aditamento pelo Ministério Público, tá? Diante desse aditamento, tem que dar vista à defesa, vai ter novo interrogatório e nova decisão de pronúncia. Beleza, gente? Uma outra questão também importante, muita cara de prova isso. Crime conexo no júri, homicídio e tráfico. Se o juiz absolve sumariamente ou impronuncia, é fato que ele remete ao juiz competente. Tá? Então, se houver uma impronúncia ou uma absolvição sumária, os autos são remetidos ao juiz competente. Artigo 81, parágrafo único. E se o juiz pronuncia no homicídio, ou seja, ele entende que há indício suficiente de autoria e pronuncia o acusado no homicídio, ele pode impronunciar no tráfico, por exemplo, o tráfico é um crime conexo ao homicídio, tá? Prevalece que pronunciando no crime doloso contra a vida, deve pronunciar no outro, pois caso contrário estaria usurpando a competência do júri. Tá bom? Impronúncia. É bom que vocês saibam que a impronúncia faz coisa julgada formal. Então, havendo nova prova, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulado nova denúncia. Então, o acusado é impronunciado no final dessa primeira fase do júri, tá? E caso haja nova prova, uma prova que realmente altere o quadro probatório anterior, quando houve a decisão de pronúncia, pode o MP formular uma nova denúncia. Tá? Contra a impronúncia e a absolvição sumária, o recurso é apelação. Atenção, 416 do CPP. Isso também já foi objeto de diversas provas objetivas pelo Brasil. Tá? A absolvição sumária está lá no 415, faz coisa julgada material. O juiz ele analisa o mérito, ele analisa o fato. Tá? Então é importante que na absolvição sumária vocês saibam que faz coisa julgada material. Tá bom? Desclassificação é algo sempre importante, né, com relação ao júri. Tá? Então, quando ocorrer a desclassificação na fase de pronúncia, ou seja, no final da primeira fase do procedimento do júri, o processo será remetido ao juízo competente. Tá bom? Essa desclassificação é para um crime não doloso contra a vida. Por exemplo, um homicídio para latrocínio. E que pode ocorrer essa desclassificação, né? Vamos dizer aqui, se ocorrer uma emendácio, tá? Em que há alteração da definição jurídica do fato, lembrem-se que pode até ser por uma infração com pena mais grave. Tá? Quando chegar no juiz competente, atenção, a instrução será renovada por conta do princípio da identidade física do juiz. Artigo 399, parágrafo 2º. Tá? E quando ocorre a desclassificação pelo conselho de sentença? O processo continua no tribunal do júri, perpetua sua competência. E, se for o caso, tem que se aplicar as medidas despenalizadoras, 492, parágrafo 1º. Uma exceção é se o crime remanescente tiver competência constitucional, por exemplo, um crime militar. Então, se ocorre a desclassificação pelo conselho de sentença para um crime que seja militar, ele vai ter que ser remetido à justiça militar e não será julgado pelo juiz presidente. Tá? Então vamos lá. Com relação ao crime conexo, se o júri condena ou absolve no crime doloso contra a vida, ele reconhece a sua competência. Então ele fixou a sua competência e vai analisar o crime conexo também. Se o conselho de sentença desclassifica o crime doloso contra a vida para outro que não seja doloso contra a vida,
homicídio doloso ele desclassifica para culposo, ou lesão corporal seguida de morte, quem julga o crime conexo é o juiz-presidente, 492, parágrafo 2º. Tá? Se desclassifica para outro de sua competência, então, por exemplo, ele desclassifica de homicídio doloso para infanticídio, ele continua sendo da competência do conselho de sentença. Ele vai julgar, nesse caso, o crime conexo. Tá? Se forem 2 crimes dolosos contra a vida, desclassificando os 2 crimes para não dolosos contra a vida, quem vai julgar é o juiz-presidente. Tá? Então, muita atenção. Tá bom? Tem a desclassificação própria, a desclassificação imprópria. A desclassificação própria, o júri não define o crime remanescente. Tá? Quem define é o juiz-presidente. Tá bom? Na desclassificação imprópria, o júri define o crime remanescente. Tá? O que eu posso falar mais para vocês é com relação a continência, conexão e continência. Também é algo que pode sempre ser cobrado numa prova objetiva, né? São questões assim que normalmente caem, tá? Então atenção que na conexão sempre haverá a existência de 2 ou mais crimes. Pode haver ou não pluralidade de agentes, mas não existe conexão quando o crime é único, tá? Então para conexão sempre haverá a existência de 2 ou mais crimes. Então quando vocês, por exemplo, lerem na prova, tá? E falar que há um crime único, há um só crime, vocês já descartam a conexão. Conexão sempre vai ter 2 ou mais crimes, tá? E aí lá no artigo as espécies de conexão, né? Tá lá no artigo 76 do CPP. Tem a conexão intersubjetiva, vários crimes, sempre, né? 2 ou mais crimes. E nesse caso, várias pessoas. Então, conexão intersubjetiva, vários crimes e várias pessoas. Tá? Se por acaso houver várias pessoas e praticam o mesmo delito, não haverá conexão, mas sim continência por cumulação subjetiva. Continência por cumulação subjetiva. Está lá no 77, inciso 1. E o que é continência por cumulação subjetiva? Por exemplo, 2 pessoas praticam o mesmo delito. Tá? Na conexão intersubjetiva, não importa, tá? Se as pessoas estão reunidas em coautoria ou se são delitos praticados por reciprocidade. Por isso que a conexão intersubjetiva ela se subdivide em conexão intersubjetiva por simultaneidade, tá? Ou conexão intersubjetiva por concurso. Por simultaneidade, tá? 2 ou mais infrações são praticadas ao mesmo tempo por diversas pessoas ocasionalmente reunidas, ou seja, não há um liame subjetivo entre elas. Tá? Na conexão intersubjetiva por concurso, ocorre quando 2 ou mais infrações criminais tiverem sido cometidas por várias pessoas em concurso. Tá? Então, elas estão previamente ajustadas a um liame subjetivo entre essas pessoas. E pode haver também a conexão intersubjetiva por reciprocidade, que é quando ocorre 2 ou mais infrações cometidas por diversas pessoas, umas contra as outras. Tá? Por exemplo, grupos rivais, 2 grupos de torcidas rivais combinam uma briga em determinado ponto. Todos os crimes de lesão estarão vinculados em razão da conexão intersubjetiva por reciprocidade. Tá bom? Então tem a conexão intersubjetiva, que se subdivide nessas 3, e tem a conexão objetiva, tá? Que é quando um crime ocorre para facilitar a execução de outro. Tá bom? Além da conexão intersubjetiva objetiva, nós temos a conexão instrumental ou probatória, quando a prova de um crime influencia na existência de outro. Está lá no artigo 76, inciso 3. Tá? E a continência? Né? O que é a continência? Tá? A continência, e eu já adiantei para vocês aqui no 77, inciso 1, ocorre quando 2 ou mais pessoas são acusadas pelo mesmo crime. Essa é a continência por cumulação subjetiva. Tá? Há também a continência por cumulação objetiva. Está no 77, inciso 2. Ocorre nas hipóteses de concurso formal de crimes,
na aberratio ictus, ou erro na execução, na aberratio delicti, ou resultado diverso do pretendido. Tá? Então, atenção, a continência pode ser por cumulação subjetiva, quando duas ou mais pessoas são acusadas pelo mesmo crime. Tá? Veja que a diferença entre a conexão intersubjetiva e a continência subjetiva. Na conexão são vários crimes e várias pessoas. Na continência são várias pessoas em um único crime. Tá? Por exemplo, um crime de homicídio praticado por dois agentes. Tá bom? E aí tem a continência por cumulação subjetiva e a continência por cumulação objetiva. A objetiva acontece naqueles casos que eu falei, concurso formal de crimes, aberratio ictus, aberratio delicti. Tá? Atenção a isso. E uma observação, no crime continuado, a competência não será determinada pela conexão nem pela continência, mas sim pela prevenção. Está lá no artigo 71 do Código de Processo Penal. Tá bom? O artigo 79, que é um artigo importante também do CPP, diz que a conexão e continência importarão na unidade de processo e julgamento, salvo no concurso entre a jurisdição comum e militar, ou no concurso entre jurisdição comum e a infância, juízo de menores que fala aqui. Tá? E aí vale lembrar da súmula 704 do STF, tá? Que diz que não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa, do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Tá? Então, o 79 diz que a conexão e continência importa em unidade de processo e julgamento, salvo no caso entre a jurisdição comum e a militar, que não vai haver essa unidade de processo e julgamento. Vai haver a cisão. Tá? O crime militar vai ser julgado na militar e o crime comum na jurisdição comum. Tá? O 79 trata, né, da cisão processual obrigatória e o 80 ele trata da cisão processual facultativa. E diz lá no código, será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferente, ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, o juiz reputar conveniente a separação. Então, nesse caso, é uma cisão processual facultativa. Tá? O juiz reputa conveniente essa separação dos processos. Tá bom? Atenção, quando tiver conexão e continência entre crimes de ação penal pública e privada, vai haver o litisconsórcio ativo entre MP e querelante. Tá bom? O outro ponto importante é o artigo 82. Se não obstante a conexão ou continência forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante outros juízos, salvo se já estiverem com sentença. Tá? Se um dos processos já foi sentenciado, não há mais razão para a reunião dos processos, porque o objetivo maior da conexão e continência, a unidade de processo e julgamento, ela busca aí uma produção probatória mais eficaz e evitar julgamentos com decisões conflitantes. Tá? Então esse objetivo, se um dos processos já foi sentenciado, não será mais atingido. Tá? Então, importante essas dicas aqui que eu falei com vocês. Foram dicas bem rápidas, tá? Realmente foi 1 hora só aqui pela FESU, que vocês vão ter outras aulas ainda, de dicas rápidas, principais, que para vocês lembrarem, relembrarem e poder responder as questões na prova, tá? Vamos então relaxar, vamos para a prova amanhã, tá? Domingo, e boa prova a todos, tá bom? Desejo uma boa prova a todos, estou aqui torcendo para a aprovação de vocês e para que nós possamos nos encontrar nessa segunda fase, tá? Me alegra muito poder contribuir com essa aprovação de vocês, tá? Um abraço e até mais.